No segundo dia da nossa jornada de 21 dias, até a chegada da primavera, a gente vai trazer alguns assuntos aqui para a gente refletir durante o dia, a semana. E o primeiro assunto que a gente vai tratar é sobre os chakras. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chakra raiz. Eu tô aqui com essa cor marrom, que é uma cor que representa o chakra básico, assim como o vermelho. E primeiro, vou dar uma ideia para vocês do chakra. O que é um chakra? Tá vendo essa flor de lótus? Os chakras, eles funcionam dessa maneira. Então, eles ficam alinhados aqui para frente e lá e virados para trás. Então, olha, ele capta a luz, ele recebe a luz e ele transmite a luz para dentro do nosso corpo. E essa luz, ela é levada através das nadis, ou nadis, né, e os meridianos. Os meridianos, nós conseguimos atuar na yoga, na acupuntura. Quando fazemos acupuntura, o acupunturista trabalha os pontos dos meridianos e consegue desobstruir onde tiver parada a energia. Então, olha que até interessante, né? Não tinha nem pensado nisso, mas se vocês verem, esse é o movimento de captação do sol, que é a energia vital, é tudo que a gente precisa, né? No sol está o prana, onde temos tudo que precisamos, né? Para conseguirmos viver, quase tudo, porque a gente também precisa da água, né? Então, vamos falar aí um pouquinho sobre o chakra da terra, o chakra do aterramento. Esse chakra, ele é um chakra que fica virado para baixo. Ele está bem localizado aqui na região, quase que nas nossas genitálias mesmo, na base da coluna, e direcionado para baixo. Por quê? Ele puxa a energia telúrica que sobe para começar a distribuição para os outros chakras superiores, né? Não que ele seja o chakra inferior, mas em termos de subida mesmo no nosso corpo, até atingir o topo, que é o chakra coronário, onde ele vai estar virado assim para cima. Então, ele está virado para baixo, ele capta energia telúrica. E ele capta e o tempo todo está trocando. Por isso que a gente fala que é tão importante fazer o ground. O que é o ground? Ficar descalço, aterrar, trocar energia com a terra. Ele é muito importante. O chakra básico desalinhado, a gente se sente desvitalizado, sem energia, enfraquecido, não consegue prosperar na vida. Então as coisas ficam muito bagunçadas. E existe algo muito importante, que é uma forma de alinhamento profundo desse chakra, que é estar em paz com a nossa criança interior. Quando a nossa criança interior tem muitas feridas, quando é muito difícil para a gente caminhar e sobreviver com as dores da nossa criança, a gente precisa fazer esse trabalho de limpeza da nossa criança interior, das energias que trazemos da nossa criança interior, para que esse chakra volte a fluir. Por quê? Ele é o chakra que quando a gente nasce com a ingenuidade, a pureza, a alegria, achando que o mundo é bom, é belo, é maravilhoso. A gente não sente vergonha da gente. Com o tempo, as pessoas começam a moldar isso em nós. Elas começam a dizer o que podemos fazer, o que não podemos fazer. Então, quando somos crianças, dependendo do sistema onde vivemos, da família, né, das restrições que passamos, nós vamos nos moldando. Porque todo mundo quer sobreviver e ser amado. É tudo que a gente mais quer na vida. Então a criança começa fazendo algumas barganhas com as pessoas que estão à sua volta, porque ela começa a perceber que se ela não for boazinha, ela não vai ser amada. Se ela não agir de tal e tal forma, ela não vai ser querida, não vai ser protegida e segura. E aí começam, então, a gente abandona aquilo que nós falamos ontem, que é o nosso eu superior, que é o nosso duplo etéreo, a parte sagrada em nós, que sabe o nosso propósito, sabe o que viemos fazer aqui. A gente acaba abandonando e cria, então, uma outra identidade, que a gente vai passar uma vida inteira ou se identificando com isso, né? Então, a gente vai ser pessoas dependentes, narcisistas, ou a gente vai ser com o ego muito inflado. O que a gente conseguiu de estratégia para sobreviver, a gente vai na vida adulta. E se na vida adulta a gente não para e tem os momentos de reflexão, autoconhecimento, se a gente não faz um trabalho com a gente sobre isso, a gente vai passar uma vida inteira sem ter desenvolvido o que a gente veio para ser. Esse chakra, ele fica interrompido, ele não consegue
trazer a energia do quem eu sou, a energia de concretização da Terra para o corpo. Então a gente já logo bloqueia aqui. E aí são várias disfunções, né? Se a gente bloqueia uma energia aqui e a gente não trabalha isso, para cima não vai fluir, não vai desobstruir. Então ele é muito importante. E como que a gente faz isso? Uma das coisas importantes mesmo, essenciais, é a gente olhar para nossa criança interior. Por perceber quais são os padrões que nós estamos tendo por medo de sermos amadas, de não sermos amadas, de não sermos aceitas. O que a gente está fazendo na nossa vida como um ciclo repetitivo, que a gente não pontua, não finaliza, porque a gente não dá conta, né? A gente está preso. E para nós mulheres ainda é muito mais complicada essa questão, porque além de passar pelas mesmas questões do encarceramento da criança, a gente ainda passa pelas questões do patriarcado, né, do medo que é posto para a mulher. Ao invés de nos ensinarmos a nos protegermos, o que os nossos pais, né, o que as pessoas fazem? Às vezes por amor, colocam muito medo na gente. O mundo é inseguro, o mundo é perigoso, se você não ficar esperta, você vai ser assaltada, você vai ser roubada. Então, o tempo inteiro a gente tá com medo, né? Você precisa de um homem para cuidar de você, sozinha você não é capaz. Então, todo esse arcabouço de coisas que são introduzidas, né, introjetadas na gente, faz ainda com que a gente não consiga liberar o nosso chakra. Então, é um exercício muito profundo. Você pode fazer sozinha, você pode fazer com a ajuda de terapeuta, mas é sempre bom lembrar que a gente precisa do olhar do outro, né? O olhar do outro é importante para nos ajudar, porque a gente está tão emaranhado nisso, está tudo tão bloqueado, que a gente não consegue encontrar uma porta de aterramento. E aí você pode fazer o que for, e enquanto você não olhar para as emoções, esse chakra ele vai ficar debilitado. Bom, olhar para as emoções, acolher a criança interior, né, dar lugar a ela no nosso coração. Dar lugar à criança no nosso coração não é dar o volante para ela dirigir, não é dar o nosso cartão de crédito para ela, não é dar a conversa com o chefe para ela. Não é sobre isso, porque a criança ela não dá conta. O lugar da criança é no banco de trás. Então, ela vai sentar lá no banco de trás com a gente vai dirigir a nossa vida, mas a gente vai conduzir para outras dores. Isso é um exercício muito grande. No oráculo que eu trouxe para o mundo, que eu gestei, tem várias partes desse oráculo que a gente trabalha a criança interior, porque ela é muito profunda. Todo o trabalho da boneca poética, ele está em cima disso, porque eu comecei a entender, quando eu atendi as pessoas, que com esse chakra interrompido não se vai. Inclusive eu tinha meu chakra completamente interrompido. Hoje em dia ele flui, graças a Deus ele tá fluindo melhor. Eu tô conseguindo me aterrar, realizar, firmar meu propósito, manter as minhas metas. Então é muito importante. Pé no chão sempre que puder para descarregar e transmutar essa energia. Consciência de saber quem está governando a sua vida, né? Por que a sua vida ainda está sendo governada pelas dores da criança, porque esses traumas ainda são tão difíceis. Um exercício, abraça sua criança, traz ela para o presente, faça um diálogo, busca. A gente muitas vezes não sabe aonde a nossa criança foi abandonada. Sabe aquele brinquedo que você gosta muito, aquela boneca que você tinha, que no decorrer da sua infância ela se perdeu e você não lembra mais onde foi o último lugar que você deixou essa boneca? Muitas pessoas estão vivendo assim com a sua própria criança interior. Não lembram mais onde foi que eu deixei. Porque a dor é tão grande que a gente se desconecta. Mas ela tem uma cura muito grande, ela é uma parte de nós. Mia Couto fala que a criança é o chão por onde nós vamos pisar uma vida inteira. Então, todo tempo a gente vai ter coisas para ir lá buscar, né? Traumas para curar, mas também inspiração, criatividade, alegria, que é o movimento de um próximo chakra que a gente vai trabalhar aqui. Então, esse é o meu pedido para vocês. Vamos olhar para isso com amor, aterrar, usem as roupas também, vermelho, marrom. Trabalhem com o trabalho da consciência que eu tenho trazido aqui para vocês. Corpo, o que você precisa hoje para desbloquear a sua energia do chakra básico? Como eu posso fazer isso? Corpo, me diz
Onde posso encontrar novamente a criança interior? Fica nas perguntas. Entrega as perguntas para o universo, que o universo vai saber te responder. Mas como assim? Como entrega as perguntas para o universo que ele vai saber te responder? É porque existe uma consciência muito maior que a gente, que está no futuro muito maior, que tem uma vivência muito mais ampla acerca de quem nós somos realmente, que ela pode nos ajudar, né? O nosso eu do futuro, ele pode nos dar muitas pistas para como a gente vai viver aqui agora. Eu costumo dar um exemplo bem interessante. Imagina que tem um lago cheio de trutas nadando. A truta só tem duas consciências. Ela só conhece o lago que ela vai quando ela nada para frente e para os lados e para trás, né? Então ela tem essa consciência de lateralidade. Ela sabe que existe acima, ela sabe que existe abaixo, mas ela não sabe o que existe abaixo do lago e ela não sabe o que existe acima do lago. Ela vive nessa consciência. Aí um dia eu chego lá e coloco meu dedo no meio desse lago, crio uma onda e ela vai e visualiza isso. As trutas começam a pensar, aí chamam todas as trutas cientistas, chama todo mundo para saber o que está acontecendo. Bom, e elas vão chegar à conclusão de que é um pedaço de carne, que tem dias que esse pedaço de carne cai ali, entra ali, cria uma onda, mas elas não sabem o que é, não sabem o que acontece, e pronto. Elas não têm consciência que eu, esse ser aqui, vivo fora, externo, em um outro ambiente, tenho uma outra consciência, eu tenho uma visão muito maior que a dela, ainda não é a visão do todo, mas é uma visão muito maior que a dela. Eu tenho consciência de tempo, eu sei que existem as horas, eu tenho consciência de que existem outros planetas, né, outras coisas, tenho consciência da crosta da Terra, tenho consciência de espiritualidade, eu tenho uma consciência um pouco maior que a dela e ela não me conhece. E eu, como uma consciência um pouco maior que a dela, sou capaz de interferir no ambiente dela, né? Analisar e ver se está precisando de alguma coisa ali dentro. Então, isso é muito importante. A gente não tem essa consciência total sobre como resolver os nossos problemas. Quando a gente não tem essa consciência, o que é interessante? Ficar nas perguntas. Perguntar para essa consciência maior que sabe tudo que é, tudo que há. E entregar isso. O nosso duplo etéreo, o nosso corpo, que a gente estava falando ontem, ele tem essa consciência do espaço, né? Ele é um viajante do espaço. Então, o nosso corpo ele vai buscar lá no futuro ou lá no passado, onde ele precisar, respostas para essa pergunta. Olha, ela quer saber por que ela se sente tão angustiada em relação à sua criança interior. E o corpo vai começar a trazer. E aí, pela sincronicidade, vem Jung com a sincronicidade e começa a apresentar. Te traz um livro, te traz um amigo que fala desse assunto, te apresenta para um bom terapeuta, um bom psicólogo. Você começa a analisar isso mais profundo, você começa a ter sonhos. E aí você vai liberando as camadas, que é como uma cebola, né? Esse é um exemplo clássico, a gente vai tirando camadas, ela não deixa de ser cebola, ela tem um núcleo protegido, por mais que você tire ali, né, as cascas, ela vai continuar ali no núcleo protegido, sendo cebola, e vai chegar um momento que é o cerne do que a cebola é. Então, nós também somos assim, nós vamos largando as nossas cascas. Não é difícil, gente, não é impossível de fazer isso, de jeito nenhum. É um exercício pleno de consciência. O que nós não podemos é entregar a nossa consciência para que outras pessoas decidam por nós, né? Continuar com o nosso chakra aqui, sem liberação energética, né? Um chakra que não consegue irradiar luz, sem esse movimento, não conseguindo desbloquear essa energia que sobe aqui para cá, e achando que, tá tudo bem, eu nasci assim, né, eu vou ser sempre assim, eu não consigo, isso não é para mim, prosperidade não é para mim, independência não é para mim. E aí a gente continua repetindo, e pronto. Então a gente não sai desse lugar. Agora, se eu tomo consciência, né, a partir de hoje, olha, a Mari me disse que eu tenho um chakra básico, que ele funciona dessa forma, que as suas antenas sugam a energia do centro da Terra e mandam essa energia para mim. E eu preciso desalinhar, eu preciso alinhar esse fluxo de energia. Então eu vou começar hoje. Eu vou começar descalço, eu vou começar humilde com a terra,
pedindo à terra para que me nutra, passando mais tempo ao sol, passando mais tempo próximo de árvores, equilibrando a sua energia, usando cores que te ativam, comendo alimentos que trazem essa conexão maior com a terra, passando um tempo na natureza e tomando cuidado, olhando para as questões psíquicas, essas questões que eu acabei de falar agora, tá bom? Seguimos juntas e esse então é o nosso segundo dia.